Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês, hein? Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo e será que chegou ao fim a novela Léo Ortiz? Vamos trazer as novidades sobre o assunto, né? O André Hernan trouxe mais cedo que o Flamengo e o Red Bull Bragantino chegaram a um acordo, a gente foi atrás e vamos trazer para vocês tudo o que a gente ouviu sobre essa história, tá? Vamos falar também sobre Igor Coronado, meio-campista Igor Coronado. Conversamos com o empresário do Igor, falamos diretamente com o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, e já adianto para vocês, ele disse com todas as letras que o Igor Coronado nunca foi oferecido ao Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. Solta o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal também, galera. Contamos com a ajuda de cada um de vocês para a gente seguir batendo as nossas metas por aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo, então se inscreva no nosso canal, que a gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês, viu? Vamos que vamos, vamos começar falando sobre o jogo contra o Botafogo, tá? Porque o lateral Matias Vinha está treinando com o elenco, mas não fará a estreia nesta quarta-feira, tá? A expectativa é de que no sábado, contra o Volta Redonda, ele possa ser relacionado e ficar à disposição do técnico Tite. Vai depender da semana de treinos dele, mas contra o Botafogo ele está fora, beleza? Não vai ser relacionado. Ayrton Lucas deve retornar ao time titular depois de sofrer com um problema estomacal. Deve retornar ao time titular contra o Botafogo, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre Léo Ortiz, a gente vai falar sobre o Léo Ortiz, sobre o Coronado, vamos falar também sobre o Thiago Maia, tá? Que está com um futuro ainda indefinido no Flamengo, a gente vai falar sobre isso também. Léo Ortiz agora. O André Hernan, né, que é um jornalista muito bem informado, ele disse que o Flamengo encaminhou a contratação do Léo Ortiz e chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino. Ele é muito bem informado junto ao staff do Léo Ortiz, ao Paulo Pitombeira, que é empresário do Léo Ortiz, tá? E a gente foi atrás, depois dele ter dado essa notícia, eu conversei com algumas pessoas e fui atrás. Conversei com uma fonte sobre isso e essa pessoa não me confirmou o martelo batido, tá? Mas disse que as partes tiveram uma reunião na segunda-feira e que estavam se aproximando dos valores. Inicialmente, o Red Bull Bragantino queria 9 milhões de euros pelos 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz e está topando dar um desconto de 500 mil euros, topa fechar a negociação em 8 milhões e meio de euros, tá? Essa fonte me disse que o Flamengo estava, né, na reunião de ontem, que o Flamengo chegou muito perto desses valores. E essa pessoa ainda me disse que para fechar 100%, para oficializar e etc., ainda tem que ter o aval da marca Red Bull, né, do pessoal da Red Bull lá fora. Então tem todo o trâmite burocrático, pode ser que demore um pouquinho para ser oficializado, mas há realmente um grande otimismo da parte do Flamengo e da parte do Léo Ortiz também, para que essa negociação ela seja totalmente finalizada, né? E o Léo Ortiz fique logo à disposição do técnico Tite. Vale lembrar que a gente trouxe para vocês aqui no vídeo dessa segunda-feira que teria uma reunião com o staff, né, do Léo Ortiz e o staff do Léo Ortiz que está conduzindo tudo ali junto com o Red Bull Bragantino. Então a gente destacou para vocês que teria essa reunião e que dessa reunião, né, poderia avançar alguma coisa, que o próprio Léo Ortiz decidiu que o futuro seria definido até o final dessa semana, que não passaria do final dessa semana, porque ele já não aguentava mais essa indefinição. Se vem, se vai, se fica, se não fica, enfim. Então parece que a coisa realmente está caminhando para em breve o Flamengo poder
oficializar o Léo Ortiz, uma negociação que já vem, ó, desde o final ali de dezembro, desde o final do Campeonato Brasileiro. Então, 2 meses de negociação envolvendo aí o Red Bull Bragantino, o Flamengo e o Léo Ortiz. Vale destacar que o Tite insistiu muito no Léo, né? O Flamengo chegou a encaminhar um acordo com o Domingos Duarte, mas o Tite pediu para esperar pelo Léo Ortiz, para insistir no Léo Ortiz. O que é bom destacar para vocês também, gente, é que o Flamengo esperava gastar menos com o Léo Ortiz. Então, o Flamengo vai gastar mais do que esperava gastar com o Léo Ortiz. Uma fonte me comentou isso, me disse o seguinte, me disse que o Flamengo esperava gastar menos tanto no Léo Ortiz quanto no Matias Vinha, e que isso pode acabar impactando em outras contratações. Lembrando que o Flamengo ainda está de olho no ponta direita. A gente vai estar em cima dessa situação para vocês. Igor Coronado. Agora vamos falar sobre o meio-campista Igor Coronado. Recentemente, teve muita notícia de que o Igor Coronado tinha sido oferecido ao Flamengo, que o Flamengo tinha recusado. Falaram até que 7 agentes, empresários diferentes, ofereceram o Igor Coronado ao Flamengo. Eu conversei hoje com o empresário do Igor Coronado e ele negou tudo. Conversei com ele sobre o assunto e ele se mostrou até um pouco chateado com as notícias que saíram, tá? O Igor Coronado, uma notícia de uma possível rescisão dele lá no Etihad rolou na internet, os torcedores do Flamengo começaram a fazer campanhas pela contratação do Igor Coronado, né? E aí, diante desse cenário, o Flamengo chegou a fazer uma consulta pelo Igor Coronado, mas não avançou, não abriu negociação. Um membro da comissão técnica do Tite, inclusive, tá, falou diretamente com o Igor Coronado, mandou uma mensagem diretamente para o Igor Coronado. A informação que a gente teve, ela foi confirmada pelo Rafael Brandino, que é o empresário do Igor Coronado. Além disso, pessoal, um dirigente do Flamengo fez uma consulta sobre os valores, né, sobre questão financeira, etc., valores do Igor Coronado, junto ao Marcos Mota. Quem conhece aí o Marcos Mota? Ele é advogado do staff do Igor Coronado. Ele é amigo de infância do Marcos Braz, tá? Agora, o empresário do Igor Coronado, ele nunca falou com o Flamengo. O que eu soube é que houve esse contato de um membro da comissão técnica do Tite com o Coronado, houve o contato do Marcos Braz com o Marcos Mota para consultar ali situação, questão financeira, enfim, tá? Mas que não passou disso, o Flamengo não quis abrir negociação, tá? E aí o Rafael Brandino disse o seguinte, em contato comigo: nós nunca oferecemos o Igor Coronado ao Flamengo, nunca falamos com ninguém do Flamengo, apenas minha mãe, Deise Brandino, e eu, Rafael Brandino, temos autorização para falar em nome do Igor, e nós não autorizamos ninguém a oferecer ou a negociar o Igor Coronado. Essas notícias de que ele foi oferecido, de que está sendo oferecido insistentemente, nos causou muita estranheza. Recentemente, tem uma notícia aí de que ele teria sido oferecido por 7 agentes diferentes. O Rafael falou: como ele foi oferecido por 7 agentes diferentes, se só minha mãe e eu temos uma procuração, só nós temos o direito de negociar e de falar em nome do Igor Coronado. Soube que essa situação criou até um desgaste ali entre pelo lado do Igor Coronado, que não gostou nada dessas notícias. Uma pessoa até comentou comigo o seguinte, falou assim: Raíza, essa situação ela até pode atrapalhar o Flamengo em negociações. Esse tipo de notícia, esse tipo de loucura, não sei se veio do clube, não sei de que lado veio, mas isso pode até atrapalhar o clube em negociações. E realmente, assim, eu senti o staff do Igor Coronado um pouco chateado também com essa situação. Agora, uma pessoa próxima ao Igor Coronado me disse o seguinte: se o Flamengo quisesse abrir negociação pelo Coronado, teria aberto negociação. Tem o contato do Marcos Mota, né? O Marcos Braz é amigo pessoal do Marcos Mota. Tem o contato também dos empresários, do Rafael Brandino e da Deise Brandino, que são empresários
do Igor Coronado. O que eu soube é que não houve realmente o entusiasmo do Flamengo, apesar da consulta para abrir negociação pelo Igor Coronado. Ele continua lá no Al Ittihad, não rescindiu o contrato, né? A situação é a seguinte: teve um problema lá entre o Marcelo Galhardo, que é o atual treinador, e o Igor Coronado. Me falaram que o Galhardo não gosta muito de brasileiro, enfim, queria mudar algumas coisas e tirou o Igor Coronado dos planos do Al Ittihad. Só que os donos do Al Ittihad gostam muito do Igor Coronado e não querem rescindir o contrato dele, não querem abrir mão do jogador, que tem mais 1 ano e meio de contrato lá no Ittihad. O empresário dele até confirmou, disse o seguinte: existe uma divergência entre os donos do clube e a comissão técnica. Os donos não querem a saída do Igor e a rescisão está mais difícil neste momento. Essa é a postura aí, então, né, em relação ao Igor Coronado. Ah, mas o Flamengo só poderia negociar se ele tivesse livre no mercado. Não é bem por aí, tá? O que me falaram é o seguinte: é que se o Flamengo realmente quisesse, o Flamengo poderia oferecer uma compensação financeira ao Ittihad para contratar o Igor Coronado, que não está nos planos do Marcelo Galhardo, da comissão técnica lá do Al Ittihad. Enfim, ficou uma situação ali meio estranha. Enfim, o staff do jogador não gostou muito dessas notícias que ele tinha sido oferecido por não sei quantos empresários, né? Não gostou muito também do fato de ter muito rumor em relação a isso. Então vamos ficar de olho, mas o que a gente sabe em relação à novela Igor Coronado é isso aí que a gente trouxe para vocês. Thiago Maia. O futuro do Thiago Maia continua em aberto, continua indefinido. O Thiago Maia quer jogar no Internacional, já externou o desejo do Flamengo de jogar no Internacional, tá? Mas o Flamengo quer que o Inter aumente a proposta. A postura do Flamengo neste momento é essa: espera que o Internacional aumente a proposta, tá? Pelo Thiago Maia. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Bom, galera, grande beijo para vocês. Não esqueçam de ativar as notificações, porque qualquer novidade que pintar, a gente vai aparecer por aqui para trazer para vocês, beleza? Tchau, tchau.